Olá, boa noite. Está no ar o Ponto de Conexão aqui na Rede RS. Agora são 21 horas. Eu sou Irineu Guarnier Filho e estarei na companhia de vocês até às 10h30 da noite para debater, junto com os nossos convidados desta noite, a polarização política no país. Rumo às eleições 2026, o programa analisa a polêmica entre a direita do conservadorismo e a esquerda do progressismo. O debate também analisa se a polarização ainda define o voto e quais os caminhos da política brasileira e gaúcha para 2026. A política brasileira vive há alguns anos um cenário de forte polarização. O debate público passou a ser marcado por posições cada vez mais opostas, em que divergências ideológicas muitas vezes se transformam em confrontos que extrapolam o campo das ideias e chegam às relações pessoais, familiares e ao ambiente digital. Na caminhada para as eleições de 2026, esse cenário volta a ganhar força. De um lado, a direita e o conservadorismo defendem pautas como valores tradicionais, segurança pública, menor intervenção do Estado na economia e costumes mais conservadores. De outro, a esquerda e o progressismo priorizam temas como redução das desigualdades, políticas sociais, direitos trabalhistas, preservação ambiental e a ampliação de direitos para grupos vulneráveis. Mas até que ponto essa divisão ainda determina o voto do eleitor? As redes sociais ampliaram a polarização? Qual o impacto da desinformação na formação da opinião pública? E mais, existe espaço para o diálogo e a construção de consensos em meio a um ambiente político cada vez mais dividido? Para discutir essas questões e analisar os rumos da política brasileira e gaúcha às vésperas de mais um processo eleitoral, o programa recebe esta noite especialistas para um debate plural, qualificado e indispensável. O Ponto de Conexão está no ar. E antes de apresentar os convidados de hoje, eu lembro aos telespectadores que estamos na TV aberta, no canal 55.1 e no canal 511 da Claro TV. E o programa Ponto de Conexão também pode ser acompanhado ao vivo no YouTube, @canal Rede RS. Em 2026, as urnas voltam a convocar a democracia e o Brasil se prepara para mais um ano decisivo de eleições. Para fazer uma análise da polarização política que divide ideologias no país, eu recebo aqui no estúdio esta noite, ao vivo, Roberto Schmidt, cientista político, já esteve aqui conosco. Roberto, seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Fico bastante feliz de estar aqui de novo, ainda mais acompanhado dos colegas tão qualificados. Timaço, né? Uma seleção, né? Seleção. Ué, não vamos falar de futebol ainda. Ainda não. Se bem que hoje o dia até pediria. Também está conosco aqui o professor Benedito Tadeu César, cientista político. Professor Benedito, seja muito bem-vindo. Já esteve aqui conosco, mas online, agora está presencialmente. Boa noite. Irineu, muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com você e com essa play de colegas, né? Acho que a gente vai poder ter uma conversa muito interessante. Também conosco Leandro Cordioli, que é advogado e professor de filosofia do direito. Professor Leandro, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Irineu, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz por ter sido convidado, é a primeira vez que eu participo aqui, e também gostaria de agradecer toda a equipe que foi muito gentil comigo, e fico feliz de participar com tão renomados colegas aqui, já estávamos debatendo. Tenho certeza que hoje a conversa vai ser bem interessante. O programa já começou lá na sala de verdade. espera, né? Na antessala do estúdio, o pessoal já estava debatendo aqui. Mas é isso aí, isso que a gente quer. Trazer as ideias aí para o debate, para uma melhor compreensão da realidade. E completa a nossa mesa de hoje, José Maria Rodrigues Nunes, presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa, ARI, nosso colega jornalista José Maria. Boa noite, José Maria. Seja bem-vindo também mais uma vez. Boa noite, Irineu. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui na Rede RS. Uma
uma TV gaúcha, uma TV nossa aqui do Rio Grande do Sul, contando um pouquinho das coisas do Rio Grande. E também hoje tenho a certeza que a gente vai fazer um bom debate aí, falando sobre política, o que acontece, quais são as questões da polarização. Sem dúvida nenhuma, uma mesa de peso para discutir esse assunto. Vamos tentar levar para o telespectador aí uma mensagem bacana do que a gente vê, do que a gente vive sobre a política brasileira. A Copa do Mundo até que deu um certo alívio aí no debate político, na polarização, mas tão logo a Copa termina, nós vamos voltar com tudo, né? Ano eleitoral, as coisas vão esquentar daqui, a chapa vai esquentar daqui para frente. Muito bem, eu vou começar com uma pergunta para todo o grupo aqui, depois a gente abre para desenvolver melhor os temas. Como é que vocês acham que chegamos a isso, a essa situação de extrema polarização no país? Essa polarização, ela se tornou uma característica permanente da política brasileira ou isso é um ciclo passageiro, está ligado a duas pessoas com personalidades muito fortes, muito marcantes, e daqui a pouco podemos ter outra realidade? Como é que vocês veem isso? Vamos lá pela ordem de apresentação. Roberto. A polarização, não dá para dizer que é algo novo. Não é novo. Né? Se a gente for pensar assim, historicamente, abrindo um pouco o leque, a gente tem lá, em 1930, a Alemanha nazista encontrava nos judeus o seu inimigo, né? o seu oposto. Então o problema todo era o judeu. E assim a gente vem enfrentando... A história está cheia de exemplos. Né? Vários exemplos de polarização que a gente vem ao longo do tempo construindo. Né? Então assim, não é algo novo. O que é novo é, a partir de 18, a gente teve algumas configurações políticas que permitiram a direita se organizar de uma forma mais organizada, não se organizar de uma forma organizada é ótimo, né? Mas se organizar melhor, e a partir dali, com uma legislação que ainda não estava bem consolidada de internet, se deslocar a uma comunicação muito online, muito digital, e que favoreceu esse debate. Foi para as redes sociais, e aí meio que sem nenhum tipo de limitação, sem nenhum tipo de regulamentação, né? Ela às vezes extrapolou um pouco os limites, né? Isso aí incendiou um pouco lá. E a gente vem acompanhando esse incêndio que se fala numa despolarização, talvez. Será que vamos ver isso? Professor Benedito, a polarização em si, ela é um problema? Nós temos aí a chamada maior democracia do mundo, os Estados Unidos, que é um país extremamente polarizado também, né? Republicanos e democratas dividem lá o poder há décadas, né? Há muitos anos. Né? Não, eu acho que essa é a grande questão, né, Irineu? Porque a polarização em si não é problema. Quer dizer, a gente... não vou retomar a década de 30, tá? Mas se a gente pegar o período democrático recente no Brasil, tá? Desde a redemocratização, o que emergiu aqui? Duas grandes forças que dominaram, né, o cenário político brasileiro até quase 18, né? Até a eleição da Dilma, né? Até 14, tá? Que eram o PT de um lado, né, à esquerda, e o PSDB, né, no centro-direita. Não era direita, tá? Né? Não era direita, não era exatamente um grupo de... Mas o que eu quero fazer uma distinção é entre a polarização e a radicalização. Isso. Tá? Não é? Quer dizer, você tem, nos Estados Unidos, você tem democratas e republicanos. Certo? Quer dizer, são dois polos. Não é? Mas, vamos dizer... Os dois estão no centro. A rigor, a diferença. Eles convergem em alguns momentos. Menos à direita e um centro mais à direita. Né? Não tem grandes... Mas são dois polos, né, da política dos Estados Unidos. Quer dizer, aqui no Brasil a gente tinha o PT,
né, que liderava um bloco mais à esquerda, não é isso? E o PSDB liderava um bloco, né, e tinha lá o chamado Centrão, né, que eu gosto mais de chamar de partidos de negócios, né, porque são, né, ali eles vão para qualquer lado desde que eles saem ganhando. Uma mesa, né? É difícil saber qual é a ideologia então, veja, do Centrão. Quer dizer, a polarização em si não é problema. O que aconteceu, não é isso, é que se trabalhou muito, né, essa radicalização. Né? Foi feito todo um trabalho aí de desgaste, né, das antigas lideranças, das instituições políticas. Né? Quer dizer, você criou uma atmosfera de uma insatisfação generalizada e de uma descrença, não é, com as instituições, com as políticas e com os políticos. O político virou sinônimo de ladrão, de safado, não é? E as instituições brasileiras caíram em descrédito. Quer dizer, quando você constrói uma situação dessa, o que emerge? Emerge os salvadores da pátria, não é isso? E os salvadores da pátria são sempre aqueles que vêm com um discurso fácil, não é? E um discurso de violência, não é isso? Quer dizer, vamos bater, quebrar, não é isso? Vamos distribuir armas para todo mundo, porque já que a polícia não faz nada, não é? Já que as instituições não prestam, então somos nós que vamos ter que quebrar tudo, não é? E reconstruir. Mas, na verdade, né, dessa maneira você não reconstrói. Né? Não então, né? E aí, o Roberto falou das redes sociais, elas cumpriram um papel fundamental ali, né? Mas é que a gente também não pode empurrar tudo para as redes sociais, não. Eu me lembro que as manifestações de 2013, né, que toda a grande mídia acreditava, né, as redes sociais, né? E eu, no dia da maior passeata ali de junho, né, eu dei entrevista para várias emissoras nacionais e tal, e a ladainha era a mesma, né? Mas, professor, as redes sociais, olha, tudo bem, as redes sociais estão cumprindo um papel importante, mas vocês convocaram essas manifestações, né? Quer dizer, você pauta e você começa o dia inteiro dizendo a manifestação se concentra em tal lugar e vai passar por tais e tais lugares às tantas horas. Quer dizer, você está chamando todo mundo para a rua, né? Certo? E aí... Né, a rede social foi a ferramenta, né, utilizada para comunicar. Né? E aí as redes sociais amplificaram essas coisas todas, né? Aí teve uma utilização, uma instrumentalização, né, como é que chama lá? Da Operação Lava Jato. Não é isso? Que se criou heróis que depois se verificou que eram ídolos de barro, não é isso? Mas o estrago já estava feito, né? Muito bem, depois a gente vai aprofundar mais isso aí. Professor Leandro, vamos ficar nesse clima de polarização por muito tempo? Isso é passageiro? Como é que o senhor vê isso? Olha, eu vou... O colega voltou ali para o começo do século XX, eu vou voltar um pouquinho mais, né? Lá, 4 séculos antes de Cristo. Mas é bom ter a perspectiva histórica. A minha trajetória é jurídica e filosófica, né? Então, essa questão, ela passa exatamente... Eu acho que é próprio da política a conciliação das facções. Quando a política está sendo bem desenvolvida, bem empregada, ela consegue conciliar. Isso é desde Aristóteles, né? Especialmente se a gente for falar em democracia e especialmente se a gente for falar em liberalismo, né? Então, exatamente a ideia é conseguir, através de instituições e dos governantes, conciliar diversos interesses que muitas vezes são opostos e buscar algo que seja comum, pelo menos os interesses comuns, para que essas facções, a política de Aristóteles trata exatamente disso, de como conciliar, por exemplo, o interesse dos ricos, dos pobres, dos virtuosos e etc e tal, ou do povo e da minoria, né, e fazer com que elas tenham um objetivo comum, que é o bem comum da sociedade política. Então, ainda mais, voltei aí 2.400 anos, né, só para te mostrar que facções sempre existiram. Eu acho que bem na esteira do que o colega colocou, os colegas estavam colocando,
O problema não é tanto a facção, o problema é as facções e os interesses opostos, né? Mas o problema é a gente dar conta de conciliá-los, e isso passa por instituições, né? Mas não só de conciliar esses interesses, como aí passamos por um problema que já houve também na história da humanidade, que é a questão da violência ou da intolerância, né? Então temos aí, por exemplo, Voltaire escreveu uma obrinha que era Tratado sobre a Tolerância, que era sobre a questão ainda religiosa, né? Das liberdades religiosas. Então, aí quando há intolerância e a questão passa a se transformar numa violência física, que nem colocou o colega, ou os líderes começam a estimular a violência física e aí passa a não ter um tratamento institucional. Por exemplo, você pode criticar o STF, as instituições, pode criticar os candidatos, etc. e tal, isso é próprio do debate político. Agora, a violência não. A violência é quando a coisa está dando errado. Né? Então, por exemplo, eu poderia até colocar, né, em termos de liberdade aqui, John Rawls, que é um filósofo, não faz muito que faleceu, filósofo do século XX, talvez um dos grandes teóricos da teoria da justiça, né? Ele dizia que o primeiro princípio de justiça para ele é que devemos ter a máxima liberdade, desde que compatível com uma igual liberdade para os demais. E ele era um grande crítico da intolerância, né? Ele pregava a tolerância, né? Então, eu acho assim, o nosso problema não é tanto a polarização, isso é próprio da política, né? Terem interesses que muitas vezes podem ser opostos, mas é como dar conta de conciliar e como evitar isso que o professor colocou muito bem, né? Muito claramente, que talvez quando isso se exacerba e vira fanatismo. Aliás, é próprio, até posso te definir uma definição que eu poderia te dar de democracia como um regime de governo onde há facções. Porque se tu tem uma ideia única, você tem... Os partidos são isso, né? Partes, né? Eles representam partes da sociedade. Exatamente. Porque se tu tem uma ideia única, tu tem um totalitarismo, tu tem alguma coisa que não é bom também. É uma violência de Estado, né? Aí não é bom também, talvez possa até ser pior, né? Mas, e talvez a ideia das facções hoje em dia tomarem conta do governo e se imporem como regime único, né? E isso não é bom, isso não é democrático, né? Agora, o próprio faccionismo, né? A própria existência de facções e interesses opostos é próprio da democracia. Então, o problema é como lidar com isso. Um bom jeito seria institucionalmente, mas como o colega também colocou, as nossas instituições foram muito vilipendiadas e estão muito desacreditadas, e talvez um grande passo, certamente, foi a questão das redes sociais, aí, da internet. Mas um outro ponto que contribuiu para isso que a gente está debatendo é o enfraquecimento das instituições, né? Porque aí a gente a descredibilização, a gente não dá crédito mais elas como forma de resolver esse problema que vocês trazem para a gente debater. José Maria, e a comunicação, como é que fica no meio desse debate todo aí? A comunicação... Hoje ela sempre teve um papel muito importante e tal, mas hoje está fragmentada, né? Hoje a comunicação também é exercida por grupos pequenos, não apenas por empresas, por indivíduos nas redes sociais, enfim, se fragmentou demais, né, essa questão. Isso é verdade, né? A comunicação como um todo, ela hoje ela está bem mais, digamos assim, mais popular, mais acessível para toda a sociedade. Mas a gente chamando a questão e voltando à questão da própria polarização, e que eu acho que é fundamental a gente fazer esse contexto dentro da comunicação, eu vejo que a polarização política no Brasil, ela se dá mais em função de que as pessoas hoje, elas olham não os partidos políticos, elas estão olhando as pessoas. É as pessoas. A polarização no Brasil hoje, ela está em torno de duas pessoas. E queira ou não, isso acaba sendo ruim para a própria democracia, Leandro. Eu acredito. Eu vejo que isso acaba corroendo a própria várias situações da sociedade como um todo, porque as pessoas ficam no debate único e até mesmo vazio, porque elas ficam debatendo entre pessoas, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, porque a gente tem que dizer. Esses nomes são os dois nomes hoje que polarizam. São as lideranças que são as grandes, que polarizam o debate. Então, nesse sentido, e a comunicação também, a gente vê que está nesse nível. Por quê? Porque surgem pequenos veículos
pequenos veículos de comunicação que momentâneos e que querem dar o jornalismo, muitas vezes, ele é feito não de informação. Ele é feito de opinião. De opinião. De opinião. Cada vez mais. Cada vez mais. E isso leva o quê? Leva à polarização. Porque se eu tenho o meu candidato de plantão, que eu considero ele como o melhor para aquele momento político, obviamente que eu vou dar espaço para ele no meu veículo de comunicação. E isso a gente vê em muitos veículos. É claro que a gente, e eu ainda como presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa, defendo que a comunicação ela deve ser levada para todos os níveis e que com forma igualitária para todos, enfim, todas as pessoas, todos os partidos políticos, mas não é isso que a gente vive e não é isso que a gente vê no dia a dia, principalmente agora no que diz respeito à questão da comunicação feita por pessoas, por indivíduos e não mais por empresas. Então cada vez mais a gente percebe isso, que eu tenho o meu político de plantão, eu tenho o meu político que eu considero ele melhor que o outro, enfim, e eu vou dar mais espaço para ele. E nós temos um dado novo aí, que é o algoritmo, né? O algoritmo que entrega aquela informação que você quer ler, né? Que você quer ouvir. Reforçando aquele viés de confirmação. Se está dizendo que é isso, concorda comigo, então está certo, ótimo. E o grande problema que eu vejo também é as pessoas não saem das suas bolhas. A melhor coisa, fazer um exercício, é entrar em grupos diversos, aqueles que a gente tem na nossa mente. Claro. É a gente fazer essa digamos assim, não é vigilância, mas verificar o que está acontecendo na bolha do vizinho. Que isso a gente tem uma análise totalmente diferenciada. Mas isso é possível pelo WhatsApp, né? Agora, se você for... Veja, a gente recebe, né? O Irino está falando aqui, né, do algoritmo. Quer dizer, ele só reforça a bolha, né? Ele reforça. Você vai receber a informação que você quer ouvir. Não tem saída. Você recebe ali, aquilo te reforça o teu ponto de vista o tempo todo. É que tem uma questão aqui que é assim, o que a gente está disputando nesse momento? A gente está disputando a atenção do eleitor. Né? Então, assim, o que o algoritmo ele faz? Ele te dá aquilo que te dá a tua atenção. Quanto mais tempo ele tiver a tua retenção, mais ele vai te entregar. Sim. Então, assim, eu entrei hoje lá na internet, vi um conteúdo que satisfaz uma necessidade minha, ele vai continuar me entregando aquilo. Se ele percebeu, o Roberto gostou daquilo, ele vai continuar entregando mais daquilo pro Roberto e não vai deixar eu ver o outro. Que eu acho que essa é, para mim, a grande diferença. Há algum tempo atrás, a gente tinha na imprensa, por mais que todos tenhamos críticas de alguma forma, não é a Globo isso, o SBT aquilo, a Record aquilo outro, ainda a gente tinha o outro, né? A gente ainda ouvia o outro. A grande questão é que ninguém mais escuta o outro, porque o algoritmo é um algoritmo de reforço. Sim. Ele reforça. E até porque você sabia o que era cada um, né? Agora você não sabe, é cada um, qualquer um falando o que gosta pela cabeça. E é maluco porque aí a pessoa recebe um conteúdo e aquele conteúdo é tão aquilo que eu queria. Sim. Não importa se é verdadeiro ou se não é. Não, a verdade se foi, não importa. E aí eu distribuo, eu não penso. E aí fazendo um pequeno jabá da campanha da Ari, né? Que convida as pessoas, né? Se é bom demais, duvide. Eu acho que é essa a função que a gente tem que trazer um pouco para as pessoas. Cara, isso que tu está vendo é bom demais. Cara, bota um pezinho atrás. A política nunca é boa demais. Nunca a política vai ser boa demais. Né? Como é que é essa campanha, Zé? Essa campanha contra a desinformação a gente lançou agora no mês de abril, num modelo até inédito, até todo o Brasil, que a gente lançou em parceria com a Associação Rio Grandense de Imprensa, a Associação Catarinense de Imprensa, a Associação Paranaense de Imprensa. Uma campanha desenvolvida pela MUVE, né? A agência MUVE, e ela chama a atenção das pessoas para isso, para as pessoas duvidarem do conteúdo que elas recebem, para duvidarem daquilo que elas estão recebendo, se é, como o Beto falou, se é bom demais, duvide, porque nada é bom demais. Tu tem que ter uma dúvida, tu tem que ter um certo cuidado. E essa campanha a gente está relançando ela, na verdade, porque a primeira etapa foi lá em 24. A gente lançou a campanha em 24, foi no mês de abril,
de 24, em maio veio as enchentes. E aquela campanha ela foi tão boa e ela chamou a atenção de tantas pessoas que todos os veículos de comunicação passaram a usá-la. Porque naquele período das enchentes, o que a gente teve de desinformação, o que a gente teve de fake news. Então, a nossa campanha ela reforçou muito as pessoas pô, mas está aqui, ó. E os veículos de comunicação, todos eles, seja rádio, TV, jornal, estavam divulgando, porque eles perceberam que era o momento de fazer as pessoas chamar atenção para a dúvida, né, daquilo que elas estavam recebendo no dia a dia. Então ela foi muito boa. E eu acho que uma coisa que se perdeu aí também, né, José Maria, é o princípio básico do jornalismo, né, que é ouvir os dois lados. Né? Hoje ninguém ouve o outro lado. Eu assim concordo plenamente contigo, a questão da personalização e como se fosse um salvador da pátria, isso torna esse faccionismo que nós temos hoje algo diferente, né? E não é algo defensável. Eu acho que facções, interesses opostos, isso é próprio da política. Agora, claro, estamos com uma situação diferente e esse ponto que tu destacou é bem interessante. Outra coisa que eu acho interessante, eu discuti com o professor da USP, o professor Ronaldo Porto Macedo, uma vez, fiz uma live com ele, exatamente sobre a questão da caixa de ressonância e essa questão da intolerância na política e nas redes sociais. Isso faz uns 4, 5 anos, era durante a quarentena, gente. E ele estava com um trabalho do direito, ele é professor da USP na Faculdade de Direito, muito preocupado com essa questão porque acaba que o algoritmo só entrega o que tu quer consumir. Então, ele acaba reforçando, inclusive, as próprias ideias erradas ou mentiras que tu assumiu, acaba que aquilo acaba reforçando e criando o que eles chamam de uma caixa de ressonância, reforçando essas questões, né? Então, realmente, eu acho que assim, numa democracia é importante que haja liberdade de expressão e que todos tenham direito à fala. Mas eu acho que talvez nunca tenha sido tão importante para a democracia a questão do jornalismo profissional, feito de maneira profissional, que você possa realmente dizer, olha, existem essas posições, essas outras posições, mas nesse cara aqui eu posso acreditar, porque, que nem você colocou, esse cara ouviu os dois lados, ou ele tem uma posição clara e vai entrar em debate aberto para outra posição, né? A imprensa americana, por exemplo, tradicional, ela é um bom exemplo, né? Durante anos, né? Décadas, séculos, enfim, ela tem posição, a gente sabe que os jornais, qual é a linha deles, quem eles apoiam, quem eles não apoiam, mas nem por isso eles falseiam os fatos, mentem, distorcem, né? Eles ouvem os dois lados. A posição editorial você defende no editorial. Né? No editorial, não na notícia. Tem lugar para isso. Exatamente. O colunista, pode ter um colunista mais à direita, mais à esquerda, tudo bem, né? É opinião. Mas tem uma parte, a maior parte do jornal não é opinião, né? São fatos. E aí é possível falar exatamente a verdade? Bom, mas tem que tentar chegar o mais próximo disso, né? O mais próximo possível da verdade. Eu acho que é fundamental, né? A gente precisaria ter uma regulamentação mais adequada, né, para as redes sociais. Sim. E não é questão de censura. Sim. Né? Porque aí já vem a gritaria, mas querem censurar. Porque a liberdade de expressão. Bom, a liberdade de expressão é até um limite. Ela também não é absoluta, né? Da liberdade em geral, né? Não é absoluta. Quer dizer, você tem uma liberdade, aquela velha frase, né? Minha liberdade vai até onde começa a tua. Né? É o princípio de justiça que eu coloquei do Rawls, né? Igual liberdade, desde que compatível com uma liberdade recíproca para os demais, né? Não é isso? Então, a liberdade de opinião, ela termina quando ela deixa de... Né? Quando ela ultrapassa isso, né? Agora, isso vale tanto para as redes sociais quanto para a mídia tradicional, né? Eu acho que a gente tem um problema aí também, se a gente pega as rádios aí, né? Eu fico horrorizado quando eu começo a ouvir rádio. Né? Porque você tem uma pleia de radialistas que passam o dia todo emitindo opinião. Opinião. E opinião mal formada. Né? Sem checagem, sem verificar. Sem checagem. Né? E as pessoas estão ali ouvindo. O rádio é um veículo que a gente
né, acha que não tem penetração. Não, né, ele é forte. Mas as pessoas estão trabalhando, você está no trânsito, dirigindo. você está ouvindo rádio. Né? É quase E aí, subliminar aquilo, né? O cara fica ouvindo, não está prestando muita atenção, mas está absorvendo. está né? absorvendo. Né? Então, isso precisaria ter, né? Mas todas as vezes, né, que se levanta essa bandeira, né, da regulamentação, as grandes redes, né, e agora se juntam aí também aos interesses das big techs, Sim. das grandes... Né? Eu sempre comentava a questão da regulação há tempos atrás, quando eu fui presidente do Sindicato de Jornalistas, enfim, a gente estava nessa luta na Federação Nacional dos Jornalistas, eu sempre dizia o seguinte: por que na Constituição Brasileira, todos os artigos da Constituição Brasileira foram regulamentados, menos o da comunicação? E dos juros. Então, a parte da comunicação não está regulamentada. Desde a Constituição de 88, não foi regulamentada. E hoje a gente está pleiteando, buscando a questão da regulamentação das grandes plataformas, que é fundamental. E não é censura Porque isso. elas atuam como veículos de comunicação, Sem dúvida, né, Zé Maria? sem Às vezes, dúvida. não, mas a rede social não é imprensa, não é televisão, não, mas elas atuam, elas produzem conteúdo, E faturam. elas divulgam conteúdo. Mas a gente tem algumas questões para mim que são importantes na legislação. Tem um ponto que eu venho há algum tempo batendo e que eu entendo que a gente tem que avançar. A cada ano, antes de cada eleição, existe uma rodada, uma audiência pública em que a sociedade é convidada a propor alterações na legislação. É muito interessante, eu já participei de uma dessas rodadas, é muito bacana. Mas tem um ponto que para mim é fundamental, que virou uma cláusula pétrea, quase intocável, que é, durante a pré-campanha, veja bem, durante a pré-campanha, ou seja, acabou a eleição, até a próxima eleição, né? Tudo isso é pré-campanha. Os gastos em internet por candidatos devem ser moderados. Moderados? O que é isso? O que é moderados? Qual é esse valor? De quanto estamos falando? Na hora da eleição, a gente tem lá, o prefeito vai gastar 1 milhão, o governador vai gastar 2 milhões, mas na pré-campanha os gastos são moderados. Espera só um pouquinho. É muito vago. O moderado para o candidato do PCO é o mesmo moderado pro Lula, para pegar da mesma, né? A legislação, ela anda, eu acho fantástico o quanto a legislação anda, mas tem coisas que vão ficando pequenas coisinhas, sabe? Para trás, e que a gente não consegue evoluir, e é difícil, né? Agora, a gente falou aqui na polarização, ela existe em tudo que é lugar, existe nos Estados Unidos também, né? Democratas e republicanos, mas assim, parece que há uma diferença fundamental aí, né? Ali tem uma questão que é partidária, né? São membros de um partido e membros de outro partido. No Brasil, ela ficou muito em cima de pessoas, personagens. Sim, Lula e o Bolsonaro, né? Bolsonaro fora da jogada, mas ainda continua influindo na campanha, agora tentando nomear um representante, incluir lá um representante da família, enfim, mas assim, muito polarizado, a polarização se fixou muito em pessoas, né, em personagens, que são dois líderes importantes, né, extremamente carismáticos, enfim, falam para o seu público, têm os seus admiradores, seus adoradores, né. E aí parece que fica difícil, né? Eu tenho um amigo que diz, eu não gosto de repetir isso, mas porque pode ser mal interpretado, mas eu tenho um amigo que diz assim, a polarização só vai acabar o dia que Lula e Bolsonaro morrerem. A gente não deseja nada o mal para eles, que eles vivam muitos anos ainda. Acaba essa polarização. Acaba essa. Mas e aí, né? Aí vem outra, né? Aí vem outra. Os herdeiros políticos, né? Eu acho que a gente tem pelo menos 2 grandes problemas, entende? Quer dizer, a gente não consolidou partidos políticos no Brasil. Por que a gente não fez isso? Sim. Tá? Primeiro porque os nossos períodos democráticos são muito curtos, né? E são muito... É recente. Né? O período mais longevo de democracia que nós temos é esse que nós estamos vivendo. E que sofreu um pouquinho, deu uma... Pois é. E já deu uma... Aí você acaba com os partidos, né, quando tem uma ditadura, né, ou não acaba como aconteceu, né, na ditadura militar, mas você cria partidos fantoches,
né? E você tem uma legislação, né, que ela favorece as grandes lideranças, não é isso? O personalismo, né? O personalismo, né? Quer dizer, a gente não tem... E um sistema eleitoral, né? Quer dizer, o próprio sistema político que nós temos, né? O presidencialismo, né? Também leva a isso. Também. Quer dizer, você tem, né? Quando você tem um parlamentarismo, bom, né? Aí você tem um sujeito que fica lá, às vezes, 15 anos no poder, mas ele fica bancado por um partido. E também pode ser retirado facilmente. E não é o indivíduo, né? Mas é o sujeito que é o partido político que conquistou a maioria, ou uma coligação que conquistou uma coligação a maioria. que geralmente que acaba, né? Mantendo. Então, e aqui a gente tem um sistema eleitoral, né, que é proporcional, ninguém sabe, né? O eleitor não sabe como é que funciona isso. Né? Ele não sabe que ele está votando, né, no Roberto, mas pode estar elegendo o Benedito. Um dia, professor, a gente tem que ensinar o consciente eleitoral. Precisa de uma aula longa para explicar esse negócio. E o sujeito acredita piamente que ele vota, né, no sujeito e elege aquele sujeito. Ele não elege aquele sujeito. Né? E aí a gente volta outra vez às mídias e, obviamente, aos próprios interesses dos políticos, né, que já têm mandato. Né? Quer dizer, quem tem mandato não quer perder o seu mandato e não quer fazer uma legislação que possa colocá-lo, né, numa situação de não se reeleger. Quem teria que mudar essa legislação? Então, o Congresso. Fica ali, quer dizer, né, você... Mas nós fizemos um plebiscito, aberta, né, Benedito? Nós fizemos um plebiscito no Brasil. Sim. Em que havia a possibilidade de escolher o parlamentarismo e não escolhemos. Pois porque você tem essa fixação, o salvador da pátria. É o salvador que vai salvar. É um senador que fica 32 anos no poder, fica 40 anos no poder. É um absurdo isso, gente. É um absurdo. Mas o cara pode ser reeleito 4 vezes, 5 vezes como senador, ficar 40 anos no Senado Federal. Sim. Ocupando o lugar de outros, e quando não está, já coloca alguém da família para que vai ser o seu sucessor. Então, eu acredito que uma reforma política tem que ser feita assim, de forma urgente, mas realmente até para que dê um pouquinho mais de possibilidades para que novas lideranças surjam. Porque senão não vai surgir. Que eu discuto reforma política. Eu queria dar uma má notícia para vocês, porque isso é discutido também desde Aristóteles. É a mesma coisa. Então, e o Aristóteles já tinha chego a uma conclusão que depois foi repetida no século XI, XII, depois hoje ainda é repetida, e foi parte do meu estudo aqui na casa, inclusive, né? Que é o seguinte: as instituições são condições necessárias para a gente ter justiça, e boas instituições, a principal das instituições, poderia dizer assim, a Constituição, não o papel Constituição, mas a atribuição do poder e a regulamentação do poder, como isso é distribuído e alocado e limitado dentro de um país, né? E isso a gente pode traduzir no papel e virar uma Constituição documentada, assim, mas, por exemplo, tem países como a Inglaterra que tem uma Constituição consuetudinária, que não é escrita. Não é escrita. Então, o que acontece? Isso é uma condição necessária. Mas o problema é muito mais grave que isso. O Aristóteles, lá no livro 7 da Política, ele vai dizer, e isso é repetido depois, até os dias de hoje, que instituições são fundamentais. Contudo, é necessário que pelo menos os governantes e, se possível, os cidadãos também tenham uma cultura apropriada, tenham virtudes, tenham qualidades de caráter. E é nisso que eu acho também que o pessoal da comunicação, profissional de comunicação, pode ajudar. Porque o que acontece normalmente, aliás, foi a ascensão do nazismo, foi assim, em instituições boas, uma Constituição boa, ela é usada para acessar o poder e depois ela é usada para se manter no poder. Sim. Então, é a mesma coisa, você vai fazer uma reforma constitucional com os coronéis que nós temos lá no Congresso Nacional, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Os interesses deles não serão tocados. Então, porque a reforma política não sai. Uma lei, ela é feita por ser humano, ela é modificada por ser humano, ela é extinta por ser humano e ela é aplicada por seres humanos. E mais,
Os seres humanos, nós cidadãos somos seres humanos também, né? Então, só para dar um exemplo para vocês, né? O problema é muito mais grave. Então, passa por a cultura. O problema da cultura, vocês já diagnosticaram, acho que a gente tem uma coisa séria que é a caixa de ressonância, que a gente só escuta as mentiras que a gente quer escutar e consumir. A gente é consumidor, não eleitor hoje em dia, né? Então, esse é um problema. Talvez as redes sociais, inclusive o YouTube mesmo, né? Mas Instagram e Facebook, e YouTube é uma rede social também. É uma rede social. Eles acabam te dando aquilo que tu quer consumir. Exatamente. E aí, se tu quer acreditar naquilo, já está acreditando numa mentira ou num salvador da pátria, é isso que tu vai ter mais daquilo, só concordando contigo. Só que o que acontece? Por exemplo, Rawls, um autor liberal, que eu estou falando pode parecer até um pouco complicado, mas Rawls, um autor liberal, né, foi professor de Harvard, né, e ele, em 2 livros, ele coloca Liberalismo Político e Justiça como Equidade, que todo o republicanismo, né, desde o século aí 16, 17, sempre teve como condição necessária o desenvolvimento de virtudes cívicas nos cidadãos e o exercício pleno da vida política, a fim de que os cidadãos cobrassem dos seus governantes aquilo que realmente é justo, porque se os cidadãos esvaziam a política e deixam de viver politicamente, deixam de fazer essa cobrança política, essas instituições, mesmo que justas, estarão sempre aptas a serem tomadas por alguma facção, por algum grupo que vai subvertê-las e vai colocar contra a comunidade. Então, isso é escrito, tipo, em 1970, 1980, eu acho que ele escreveu isso aí. Continua bom. É atual. Muito bem, agora são 21h41, a gente vai fazer um breve intervalo, em seguida voltamos com mais um bloco do Ponto de Conexão, falando hoje sobre polarização política. Fica com a gente, já voltamos. Estamos de volta com o Ponto de Conexão, que hoje debate a polarização política no Brasil e também aqui no Rio Grande do Sul, cenário que reflete uma intensa divisão ideológica no país. Esse fenômeno molda o comportamento do eleitor e dita as articulações dos partidos para as eleições. Participam aqui do programa Roberto Schmidt, cientista político, Benedito Tadeu César, cientista político, Leandro Cordioli, advogado e professor de Filosofia do Direito, e José Maria Rodrigues Nunes, jornalista, presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa. Pessoal, a cada eleição, nas últimas eleições, a gente ouve aquela história assim, não, desta vez vai surgir uma terceira via que vai acabar com a polarização. Vocês acreditam sinceramente que pode haver, há condições, há clima no país para a formação de uma terceira via? Aqueles que não estão satisfeitos nem com a esquerda, nem com a direita, mais ao centro, enfim, tem alguma chance de se agrupar em torno de algum candidato, vocês acham? Sabe que eu vi uma pesquisa que diz o seguinte, que o Lula tem aproximadamente entre 30% e 40% da intenção de voto. Bolsonaro, qual seja Bolsonaro, tem os outros 30%. E a gente tem o restante, né? Que seria 40%. Sim. Que definiria a eleição. São os indecisos que decidem. A terceira via, na verdade, em vez de virar uma terceira via, ela acaba indo para algum lado, né? A gente já vem acompanhando uma mudança um pouco dessa polarização, desse eixo de polarização. Da eleição de 18 para 22 já aconteceram coisas. Já mudou algumas coisas. Alguns governadores foram eleitos em 18, eles eram outsiders em 18, foram eleitos nas costas dos Bolsonaro. Em 22, se afastaram de Bolsonaro e se elegeram em primeiro turno. É o caso de Ratinho, é o caso de Barbalho, é o caso de alguns outros que já vinham se afastando. Então a gente já tem um processo de um afastamento, mas só que quando chega às vésperas da eleição, é mais confortável para quem está fazendo a comunicação nesse momento colar em algum dos lados. Sim. Né? Sim. E aí, assim, eu, inclusive, eu não acho a forma mais esperta de fazer isso. Porque, assim, a gente teve já os exemplos ali do Ratinho, do Barbalho, de alguns que o Ratinho se elegeu com 67% e fugiu completamente da polarização. A campanha de Ratinho Júnior falava de habilidade administrativa, de investimento no Estado,
em nenhum momento subiu no palanque com ninguém e conseguiu uma bela votação. Então a gente já vem acompanhando um processo que vai mudando. A grande questão para mim, agora, e a gente falava aqui no intervalo, é que como virou uma forma de fazer política, essa forma simplista que é polarizar, né? Sim. Quando tu faz uma comunicação polarizada, tu está simplificando, né? E eu posso estar simplificando, não estou falando só de política, eu posso estar simplificando, fazer, sei lá, campanha de shampoo, né? Para todo shampoo para quem não é crespo, né? Então assim, o inimigo é o shampoo dos crespos. Eu posso polarizar para qualquer outro lado. Claro. Então assim, quando a polarização vira uma ferramenta de comunicação, e aí ela fica mais problemática, né? E é um pouco, e aí que eu falava agora, porque é um pouco o que está acontecendo com os bolsonaros, né? Eles viram na polarização a ferramenta Sim. de como se comunicar. E eles estão experimentando entre eles mesmos. O Flávio e Michele estão polarizando um mesmo lado, né? Então, assim, fica perigoso quando começa a ficar essa polarização pela polarização enquanto simplificação de comunicação. Porque, na verdade, o que se faz é simplificar, né? Eu simplifico pro eleitor. Quando eu digo assim, fulano é comunista, não gosto de comunista, ele vai tirar tua casa, não sei, ele é comunista. Isso, né? Fulano, ele é fascista, não sei. A gente facilita para o eleitor, de alguma forma, isso. É como simplificar muito, né? Mas me diz uma coisa, tu traz um dado assim, tu falou dos 40 indecisos. Será que exatamente não é um desacreditar nos candidatos e também nessa polarização? Porque vem crescendo também o número de votos em branco, abstenções, nulos, né? Também é um e aí, fenômeno exatamente, importante. eu não sei se é possível uma terceira via, de repente é possível porque há um descrédito, né? Alguém que fosse pescar votos nesses 40% aí que não estão nem com a direita nem com a esquerda. E a grande muitos votam porque não votam no fulano, é porque não querem votar no cicrano, né? E aí vem outra questão, a coisa da rejeição, né? Que a rejeição, ela vem a reboque, né? E no segundo turno ela é decisiva, né? E ela vem a reboque porque, assim, quando tu simplifica, né, tu desqualifica o outro. E tu desqualifica todo o sistema. Quando os dois lados começam a desqualificar, 40% do eleitorado está ouvindo assim, é tudo um bando de ladrão, é um bando de gente corrupta, ou é um bando de gente que quer o meu mal? Eu acho que esse é o grande problema, né? Quer dizer, sabe, eu acho que é um processo de desilusão do eleitor, né? As pessoas não têm mais no que e em quem apostar, né? Quando eu era jovem, tá, a gente tinha... Eu sempre fui um cara de esquerda, né? E a gente tinha uma utopia a ser construída, né? Essa utopia desapareceu, não tem mais a referência, né? E não tem mais também, né, pela direita, né? Quer dizer, você não tem, né, o grande farol, né, eu não quero chamar de liberais, porque eu não quero fazer confusão com a referência que o Leandro está fazendo, tá? Mas vamos dizer, a grande referência dos que ficam mais à direita seriam os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos está em crise. Não é? Quer dizer, se a direita, a esquerda perdeu a sua referência, não é, quando desaba a União Soviética, né? Hoje tem a China, né? Mas a China é um outro padrão. É outra coisa, né? Outra coisa, né? Quer dizer, você tem uma crise internacional, né? Você não tem mais referências, né, que possam ser colocadas. Se você pega a juventude, quer dizer, as grandes bandeiras hoje são as bandeiras identitárias, né? Você é a favor ou contra, né, o casamento gay, né, as questões ambientais. As questões ambientais, né? Mas você não tem um grande... Olha, eu vou mirar para isso, eu quero chegar, né, nesse ponto. Não tem. Né? E ao mesmo tempo que você criou toda essa coisa de que está tudo errado,
E não tem ninguém certo, não tem nenhum objetivo a ser conquistado em termos coletivos. É o hiperindividualismo, levado a um extremo. Não é isso? E as pessoas ficam sem referências. Então, eu acho que concordo com isso. Quer dizer, não é que, na verdade, possa surgir alguém ao centro. Entende? Esses 40%, eles não estão esperando alguém que acene, venha para cá. Entende? Eu acho que esse é um erro o presidente do PSD, como é que ele chama? O Kassab. Kassab. O Kassab achou que ia apostar no Ratinho. No Caiado. Não, no Caiado. No Caiado. No Caiado. Isso, Foi o grande... Caiado podia ser uma terceira via. E aí foi o grande erro do Kassab. Se ele faz essa aposta, que era a aposta aqui com o governador do estado do Rio Grande do Sul, teria com certeza, eu acredito que seria uma terceira via que poderia se apresentar no Brasil. Porque teria hoje, mais cara de uma com terceira certeza, via. com Porque certeza. o Caiado está muito identificado com a direita. Sim. Né? E hoje a gente não tem isso no Brasil. Mas ao contrário aqui no estado. Hoje no estado aqui tem 3 candidatos se apresentando aqui. Eu acho que o Kassab fez uma aposta de que o Eduardo ia se desmilinguir, entende? Mas o bolsonarismo ia continuar existindo como vai. Sim. Não é isso? E que entraria ali o Caiado, não é? Ele daria esses votos. Entende? Mas ele apostou de novo na polarização. Na polarização, porque eu acho que ele sabe disso. Não tem centro. Foi o que ele fez na eleição passada, né? Que apostou lá no Dória também, que o Dória se acabou nele mesmo. Do jeito que vocês estão botando, não é só trazer uma terceira facção para o jogo político, sabe? Porque continua a polarização. Aí me parece que o problema é realmente a intolerância. Seria alguma solução se essa facção não fosse intolerante, né? Ou não fosse messiânica, né? Não fosse personalista, entende? Sim, mas você não ter é mais três forças, isso acaba diluindo um pouco, não é? Essa intolerância, não é? Porque você teria uma saída diferente. Já tivemos, em eleições passadas, que havia lá 3 forças disputando, enfim. Mas eu acho que a desilusão é tamanha, entende? Que essas pessoas que estão ali, elas estão sem candidato porque elas não apostam em ninguém, e eu acho que elas não apostariam. Talvez o Eduardo Leite tivesse, entende? Alguma possibilidade de chegar nos 10%, 12% e tal, entende? E talvez fosse uma aposta para o futuro. Mas eu acho que o Kassab... O Kassab é muito esperto, né? Eu acho que politicamente ele dá, ele dá show na gente. Foi pragmático. Então não sou eu que vou me atrever a dizer que o Kassab errou. Mas eu acredito que para a gente ter uma terceira via tem um contexto muito claro para isso acontecer. Não é um fenômeno que aconteça seguido. Não. A gente se lembra do Rigoto, né? É sempre aquela coisa assim, a terceira via a gente lembra do Rigoto. Isso. Mas tinha um contexto muito específico para aquilo estar acontecendo. Ou a Ieda, né? A Ieda também. Mas foram contextos específicos. Mas quem que elegeu isso? Foi o antipetismo, né? Foi. Certo? Quer dizer, o antipetismo está todo... O Eduardo Leite se reelege também pelo antipetismo, né? Porque dizer, o Eduardo Leite conseguiu, não é o único cara que se reelegeu. Não, se reelegeu porque o PT errou na candidatura. E rolou uma soberba ali na hora, mas a terceira via ela precisa ter um momento para isso acontecer, e eu não acredito que vai ser agora esse momento. Eu acho difícil, tendo Lula de um lado ainda muito forte. Eu acho que talvez seja a última eleição do Lula, muito forte. As outras forças vão ter que viver até 120 anos, né? Bom, mas aí nós vamos ter que ter uma conversa mais séria. Aí não vai dar. Mas a outra força vai ter que se organizar de uma forma muito forte para combater. Sim. E aí
ficam se anulando o tempo todo. Mas é aquilo que a gente estava falando aqui no intervalo, pelo menos, que é a questão da falta de novas lideranças. Porque as velhas lideranças, as velhas raposas da política, não deixam se criar as novas lideranças. Elas acabam... Foi o que aconteceu com o Kassab aqui com o governador do Rio Grande do Sul. Ele simplesmente diz, não, vamos deixar, porque essa é uma liderança que pode surgir, que pode dar um gás novo no Brasil, vamos deixar ele para fora. Pode pegar o lugar dele. Vamos pegar o outro que está lá, que já é conhecido, que a gente sabe que vai ser aquilo mais do mesmo. Então, eu acredito também não teremos isso, surpresas, né? A propósito, já que a gente está falando também de Rio Grande do Sul, e é importante falar também, a gente falou muito da polarização nacional, mas vamos tentar focar aqui um pouco no Rio Grande do Sul também. Parece que essa eleição sai um pouquinho disso, né? Tem uma... Eu acho que o Rio Grande do Sul é um fenômeno curioso, talvez os colegas possam até criticar minha posição, né, para ver realmente, porque na verdade a gente vive num estado que tem gremistas colorados, né, mas já desde, né, da Revolução Farroupilha tinha os chimangos e maragatos, né, mas no final é que nem o professor disse, nas eleições há uma polarização, mas há também assim um acirramento de ânimos, mas muitas vezes o que sai é o caminho do meio aqui, que tenta não ir pro... Se o cara faz um discurso muito odioso, né, na política, no Rio Grande do Sul, acaba que alguém que tenta ser mais acalmar os ânimos, acaba se destacando. Agora, a nível nacional não sei também, porque na última eleição para presidente teve vários candidatos que se colocaram como essa terceira via, né? E não emplacaram. E não emplacaram, né? Apesar das abstenções, apesar dos votos nulos, não emplacaram. A terceira via tem sido as abstenções. Né? É verdade. Na última eleição municipal aqui nós tivemos 30%, né? Um terço dos eleitores não votaram. Numa democracia isso é preocupante, né? Quando um terço não vai votar. Mas é que eu digo da desilusão, né? Quer dizer, o sujeito não tem, sabe? Está descontente, mas não tem no que apostar, em quem apostar. Né? Já que a questão é personalizada. Sim. E vocês acham que... Eu acho que essa eleição no Rio Grande do Sul... se o PT errou na outra, eu acho que ele acertou nessa. Tá? Quer dizer, o fato de ter finalmente aberto mão da cabeça de chapa. Que era um dogma. Que era um dogma. Né? Não abria mão. Na verdade, era um dogma também. Não vou passar a mão na cabeça também do PDT, né? Porque o PDT também tinha uma postura de não se aproximar do PT. Não é? Ali eram ressentimentos mútuos. Né? Mas parece que finalmente conseguiram superar isso, né? E com a candidata que é mulher, né? Isso tem um sobrenome, né? Hoje a gente estava vendo a Copa do Mundo e tanto no Jogo do Brasil quanto agora, né, no outro com a Alemanha, o narrador falava o peso da camisa, né? Quer dizer, né? Ela carrega esse nome. um nome que é um patrimônio. Aqui pesa, né? Que pesa muito aqui. Né? Veja a dificuldade que o vice-governador está tendo para se colocar. Né? Então eu acho que a gente vai ter, né? Nós vamos ter três forças, né? Está polarizado, né? Mas vamos dizer, não tem, né? O cenário está aberto aqui. Está aberto. Sim. Ninguém pode subestimar, eu disse o vice-governador, não é? O Gabriel. Eu sou terrível para nomes. Os nomes fogem na hora que eu vou falar. Né? O Gabriel, a gente não pode subestimar, né, um candidato que tem a máquina do Estado na mão. É isso, e que pode surpreender. Isso não está fora do jogo. Porque ele não é um cara preparado. E é um cara preparado. Foi deputado, foi presidente da Assembleia, agora vice-governador. Tem um discurso moderado. Tem um discurso moderado. Mas eu concordo contigo, Benedito. O PT, com essa união com o PDT, com a Juliana, enfim, foi o grande motivo aí que pode realmente levar eles com total possibilidade para o segundo turno. Né? Agora, a candidatura do PT, qualquer uma delas,
eu acredito que iria para o segundo turno. Só que iria acontecer o que aconteceu. Exatamente. E aí é preciso reconhecer a sagacidade do Lula, né? Porque essa decisão veio de Brasília. Sim. Não foi assim, foi meio goela abaixo, assim, né? Vamos de vice, né? E foi uma decisão politicamente brilhante, né? Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Mas foi uma jogada de mestre, né? Vamos ver. Não, e só para complementar ali o que o já falou, eu acho que a possibilidade de ir ao segundo turno e realmente uma chance grande de ganhar a eleição. Porque, veja, se tivesse acontecido na eleição passada, se o Preto tivesse ido ao segundo turno, talvez a gente fosse governado hoje por um bolsonarista. O Onyx talvez ganhasse. Sim. Não é isso? Sim. Tá? Porque o centro, talvez uma parcela do centro, né, votasse ali no Onyx. Né? Agora, há uma grande chance dessa parcela aí, que é antipetista, não é isso? Que não vota no PT, né? Pode votar na Juliana. Pois é. Entende? Tem essa opção, há uma né? chance real. Né? Quer dizer, nós vamos ter um cenário... De votar sem se sentir culpado, né? Eu não estou votando no PT, estou votando na Juliana. Os petistas na eleição passada colocaram o número do Eduardo Leite porque nós vamos ter que ir, né? É a alternativa. As duas últimas eleições. E às vezes segundo turno é isso, né? Você não vota no seu candidato. Vota contra alguém. Contra alguém. A rejeição, por isso que eu falei no outro bloco, a rejeição acaba sendo muito forte também na decisão final, né? Às vezes quem vota não gosta muito daquele candidato, né? Mas detesta o outro, né? E acaba... As últimas eleições têm sido muito assim, né? Mais assim, né? Que se vota mais contra, né? Contra alguém, contra... Cada um tem os seus seguidores, mas a boa parte dos votos... Mas eu ainda insisto com vocês, até eu estou entendendo o que está acontecendo, né? Os colegas são da ciência política, o senhor é jornalista, né? Então o que acontece? Vocês lidam muito com o plano do ser, das coisas que são, e estão descrevendo os atores, e até vocês conseguem articular como resolver essa situação dentro do quadro que se apresenta de candidatos, e ele muito com os fatos. Eu, como transito pelo direito, pela filosofia, eu sou mais do dever ser, né? Das coisas que deveriam ser. Então, eu acho que ainda isso não é a resposta e a solução para a questão da polarização, entende? Porque as instituições continuarão sendo as mesmas, né? A cultura continuará sendo a mesma. Não vai mudar. E eu acho que o problema, a gente já passou por algumas respostas por isso aí, né? Primeiro, talvez em algum nível institucional, mas certamente um problema que a gente vai ter que aprender a lidar é com as redes sociais, mas por causa das caixas de ressonância, isso sim, porque enquanto a gente não é leitor, a gente é consumidor e a gente se informa consumindo um produto, não sendo informado das propostas e das políticas, né? Esse é um problema sério e esse é um problema que, no fundo, o problema verdadeiro, eu acho que é o que o velho Aristóteles já dizia, né? Que é uma questão cultural mesmo, né? Que a gente precisa formar as pessoas de uma maneira apropriada. E como fazer isso? Talvez passe por instituições, mas como essas instituições não serão tomadas ou, né, orientadas segundo os interesses de cada um que está ali para fazer a lei ou etc e tal, esse é um outro problema, né? Agora, certamente, a imprensa profissional, eu acho que talvez também tenha sido vilipendiada também, né? Não sei, você que é exatamente representante, né? Poderia me colocar como é que vocês se veem hoje? Porque eu não sei se vocês foram atacados também, né? Como é que estão a imprensa profissional? Eu acho que é a grande solução para esse problema, né? Para a gente poder mudar. Não basta as leis, né, serem justas, porque as pessoas podem fazer o que quiser com as leis, né? Tomar as leis e orientar para o que quiser. Agora, se tiver uma imprensa profissional séria, né, e mesmo que seja, que nem você bem colocou, nos Estados Unidos, os caras têm um partido assumido, uma posição assumida, mas é claro aquilo ali. Mas a imprensa tradicional, mesmo dos Estados Unidos, profissional, também está em crise. Também. Também. Essa é uma indústria em crise no mundo inteiro. No mundo inteiro. A gente está passando por um momento de uma transformação muito profunda e muito rápida, né? Que ninguém sabe para onde vai. Né? Então, eu acho que todo mundo está desarvorado. Uma grande diferença, talvez, aqui,
também o trabalho de um professor, César Saldanha. Foi a tese de livre docência dele, ele fez a hexapartição. A gente conhece sempre a tripartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Mas um poder que é talvez... E se dizia que a imprensa era o quarto poder, né? Se Exatamente. Dizia, no passado, não é mais. Isso em 88 era muito forte, né? O quarto poder que tinha essa discussão, né? Claro. E de fato era um quarto poder e tem um papel de cobrança política, que nem eu falei, que todos os cidadãos devem ter. São as redes sociais. Né? De fiscalização e cobrança, e ela modifica. Se a gente for pensar, a ideia da separação dos poderes é a fim de que a gente não tema o poder, porque a ideia de Montesquieu era dissolver o poder em três para que um pudesse fiscalizar o outro. Claro. Tá? Então, tem um equilíbrio, executivo e legislativo, uma fiscalização recíproca, enquanto o legislativo arrecada e legisla, o executivo empreende os recursos e administra, e o judiciário é só ser a boca da lei. Essa é a ideia do Montesquieu, de chamar de poder de julgar. E a imprensa entrou, como esses poderes na nova Constituição foram também tripartidos, a imprensa não entrou como poder formal, constitucional, mas valorizado, não no artigo 2º da Constituição, mas valorizado no corpo constitucional, e cumprir esse papel de fiscalização do governo, né? Afinal de contas, a gente sabe que se a gente deixar os poderosos se autogerirem e não houver uma fiscalização, aí vai virar uma baderna, porque, né, aí todo mundo com o rabo preso, já desde a antiguidade, ninguém entrega ninguém, né? Aí é um problema, né? Só que o que acontece é que me parece que ela tem esse papel, né? As redes sociais estão ocupando muito esse papel de informação, e a caixa de ressonância é um fenômeno moderno. E também eu não sei, assim, como fortalecer a imprensa, e se ela também não foi um pouco vilipendiada agora, nesses tempos atuais, assim. A imprensa, ela foi atacada e vem sendo atacada constantemente, né? Isso a gente vê há muito tempo, né? Um exemplo claro que eu digo sempre é a questão do próprio Supremo Tribunal Federal, que determinou a não obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão. E eu, na época, dizia para o Gilmar Mendes, o ministro, eu tive uma reunião com ele aqui no STF, eu disse que ele estava dizendo não para a educação. Porque a partir do momento que tu diz que não é preciso uma formação para te exercer uma profissão, tu tá, além de enfraquecer aquela profissão, tu tá dizendo não para a educação. E é isso que ele fez. Então a gente percebe que a cada dia a gente tem sofrido com isso, enfim. Mas eu quero retomar a questão da própria questão da política. Porque antigamente o Benedito, o Irineu, sabe muito bem, o Roberto é mais jovem, o Leonardo também é mais jovem que a gente, mas antigamente a gente sabia o projeto de cada partido político, de cada candidato. A gente tinha em mãos ali, a gente tinha até a gente recebia o plano de governo. Hoje em dia as pessoas não discutem, não querem saber do plano de governo. Querem saber se o candidato é o fulano ou o Beltrano. Sabe que o plano de governo ele é obrigatório no registro da candidatura. E eu acho genial isso, porque assim, aí eu fiz algumas campanhas eleitorais, né? Então assim, tem uma equipe fazendo o plano de governo, que fica separada, e tem uma equipe fazendo a comunicação. E aí o plano de governo aparece, 600 páginas, sobe no site e a equipe da comunicação vai fazer outra coisa. Nem o candidato às vezes conhece. Não tem nem ideia do que está ali. Mas aqui eu até... Como diria o Brizola, já dizia isso, né? Quer dizer, plano de governo, cara, eu contrato um cara para fazer isso aí. Bota no GPT hoje em dia, né? Hoje o chat GPT faz. E aí eu acho que tem um ponto, tu falaste uma palavra-chave que ainda não tinha aparecido, né? A inteligência artificial. Esse é o ponto que eu ia levantar no próximo bloco, né? Então tá. Porque esse vai... Parei. Até porque se permitir, só para concluir a ideia que eu estava falando, essa partição, ok. O quarto poder, ele falou da imprensa, e não, e está certo, mas que é o que os Estados Unidos têm, que eles consideram não um poder formal, mas é que é o corpo técnico, que mesmo havendo transição entre os governantes, eles conseguem manter um projeto de governo, porque o corpo técnico permanece. Isso mantém uma estabilidade, não é que nem aqui, por exemplo, que muda o governo, muda o nome de tudo e muda as políticas, muda tudo. Né? Então, isso dá alguma estabilidade. Sim, muito porque... Desculpa. Não, pode concluir, professor, por favor. Porque eu ia dizer o seguinte, quer dizer, você não tem mais carreiras no serviço público. Sim. Não é isso? Quer dizer, você tem os CCs. E aí são os CCs. Tudo é CC. Muda o governo, mudam todos os CCs. Até a polícia, tudo. Os embaixadores. Muito bem, 22 horas 11 minutos, 10 e 11 da noite. A gente vai fazer mais um breve intervalo, rapidinho, 3 minutos, já estamos de volta. Fique com a gente, não saia daí.
Muito bem, estamos de volta com o Ponto de Conexão e vamos continuar aqui o nosso debate, a nossa conversa de hoje sobre a polarização política no país. Pesquisas indicam que a rejeição é o principal fator decisivo no voto do eleitor, aquilo que a gente já dizia aqui no bloco anterior, né? As pessoas acabam votando, muitas vezes, votando contra e não a favor, né? Principalmente isso acontece muito no segundo turno. Mas o nosso programa está sendo acompanhado pelo YouTube, muitos internautas aqui fazendo perguntas. O André Félix fez várias perguntas aqui. Ele pergunta, por exemplo, né, vocês concordam que um dos problemas do debate político atual hoje é a falta de abertura para a mudança de ideias? E ele lembra aqui uma questão também que eu queria que vocês avaliassem. O MBL, como terceira via, tem alguma chance? O que vocês acham? André Félix é o nome do nosso... André, obrigado pelas perguntas e pela audiência. Olha, o candidato do MPL é do Missão, né? O partido. É isso, Missão. O Renan. Renan, né? Ele surpreendeu aí nas pesquisas, né? Aparece melhor do que o Caiado, melhor do que o Zema, né? Mas acho que não tem empuxo para realmente se colocar aí como uma terceira força. Tá? Pode ser que no futuro. Agora, eu acho que é difícil a gente considerar o MBL, né, em termos ideológicos como, né, uma terceira via, né, porque ele está muito próximo, né, tem críticas ao bolsonarismo, mas está muito próximo, né, vamos dizer, dos ideais políticos, econômicos, né, principalmente econômicos, né, do bolsonarismo. Né? Eu acho que não tem... eu acho que eles se afastaram, né, ao longo do governo Bolsonaro, né, e agora também durante o governo Lula, eles se afastaram do bolsonarismo, né, talvez percebendo, né, que tentando construir o seu próprio caminho, né? Mas eles não querem se descolar efetivamente, né? Eles fazem críticas e não sei o que e tal, mas na verdade eles querem ocupar o espaço, né, do Bolsonaro e da família Bolsonaro. Eu acho que da direita. Não é uma novidade. Então estaria, mais uma vez, polarizado, no outro polo, né? No polo à direita. Um assunto que a gente levantou aqui no bloco anterior e que eu queria desenvolver nesse é o da... Agora nós vamos ter uma eleição aí com a inteligência artificial atuando a pleno, né? Na última eleição ainda não tínhamos de uma forma assim tão forte, era uma coisa muito incipiente. Eu acho que o ChatGPT apareceu em 2022, 2023, né? Mas hoje a inteligência artificial é muito forte, está mexendo aí com muitas áreas, profissões, enfim. Como é que vocês acham que vai ser? Isso, a IA vai acelerar a polarização? Pode ser uma forma de contornar isso, neutralizar? Vocês acham que isso acrescenta mais complicações ao debate político, à disputa política? Eu acho que assim, primeira coisa, a gente não tem mais como fugir da IA, né? Eu tava vendo, o teu estúdio aqui mesmo é repleto de IA também. Nós usamos IA em vários. Não tem mais como fugir. E certamente vai ter algum uso profissional que nem usamos para revisar texto, que nem a gente estava fazendo um projeto de governo, né? Pede para IA fazer, né? Ou marketing, etc. Agora, o que mais me atemoriza, não acredito que pode ser que sim, né? Às vezes dá umas coisas curiosas, tipo no Grok aquele, né? Mas pode ser que tenha viés político numa inteligência artificial, mas espero que não, né? E isso seria um assunto interessante para a justiça eleitoral resolver se ocorresse, né? Pois é. Agora, eu acho que uma coisa que pode acontecer, e aí isso sim me atemoriza já faz um tempo, porque democratizou antigamente, já há 4 anos, eu me lembro de ter debatido isso,
você precisava ter muito recurso financeiro e muito poder para ter acesso. Mas hoje em dia é democrático você gerar um avatar, como você estava falando. Eu já usei isso e você criei avatares meus para falar. E é muito simples clonar a voz, clonar a imagem. Sim. O GPT está gerando imagens muito realistas. Então, eu acho que o que é perigoso, isso sim, como a gente já viu na eleição passada, por exemplo, né, de falsificação de documentos, no caso do governo do estado de São Paulo, mas eu acho que é perigoso esse negócio de fake news, e o que é pior ainda, porque as pessoas acreditam, né? Tu cria uma fake news na véspera da eleição, você não reverte um negócio desse, né? Uma imagem com um candidato fazendo alguma coisa abominável, né? Mas o que é pior, e já existe isso desde o regime nazista, não é novidade também, né? Que tinha a propaganda que eles faziam do partido nazista, né? Então, só que ali eles ensaiavam a coisa, encenavam a coisa fisicamente, é o que se chama de deep fake news, né? Que é criar um vídeo, por exemplo, de um personagem político fazendo ou falando alguma coisa que ele não falou. E isso é acessível hoje em dia. Sim, isso sim. Eu tenho contratado, qualquer um pode contratar e a assinatura é barata. E quem tem recursos né, volumosos pode fazer isso em grande escala e tu não pode simplesmente atrapalhar com a própria informação, né? Pode parar isso para milhões de pessoas. Duas coisas. Se você juntar a inteligência artificial para criar alguma coisa falsa e usar ela depois para divulgar ela nas redes sociais, né? Fazer impulsionar nas redes sociais, isso pode ficar incontrolável, né? Aí eu acho que a gente bate outra vez aquilo que você insistiu muito, que é a questão das instituições. Não é isso? Eu acho que a gente não tem que demonizar a inteligência artificial. Eu não gosto desse nome, inteligência artificial. Né? Eu não sou mais velho. Eu me lembro que quando surgiram os computadores, eles eram chamados de cérebros eletrônicos. Cérebros eletrônicos. E depois caiu em desuso isso, porque se viu que não era cérebro. Né? Então, ela é bem burrinha também. Né? O que acontece é que ela reúne todas as informações que estão aí, tem uma velocidade fantástica. Né? Então, é um instrumento, eu acho um instrumento muito bom, eu uso tudo que eu posso. Né? Agora, a gente precisa ter regulamentação e fiscalização eficiente. Sim. Né? Porque, de fato, né? Antes a gente tinha as capas da Veja, né? Não é isso? Sim. Que saíam que não tinha nem o nome de fake news na época. Né? E que brotavam na véspera da eleição. Né? Quer dizer, hoje a gente tem aí, né? A Manuela sofreu muito nas eleições passadas com isso, né? E não tinham ainda os avatares, né? A utilização de voz, né? A criação. Hoje tem uma personagem aí que é uma senhora, Dona Maria, alguma coisa assim, como é que chama? Não me lembro o nome dela. Mas sim, Tá? que tem um programa de auditório. Não, é uma senhora que vem, que fala mal do governo, fala mal do Lula, e não sei o que e tal, com milhões de seguidores. Sim, Né? e não existe. E que não existe. Né? Um personagem que Tem não a Marisa existe. Maiô também, a Marisa Maiô, que é um personagem engraçadíssimo. Essa eu não conheço. Agora, É uma senhora que apresenta um programa de vamos lá, auditório. tem pouco tempo, eu fala. posso piorar a situação? Piora. Um estudo de Stanford de março de 26, ou seja, de ontem, né? Praticamente. Mais de 50% do conteúdo publicado hoje na internet é produzido por inteligência artificial. Sim. Ou seja, a gente já está vivendo num mundo que ele é completamente coberto por inteligência artificial. Os robôs fazem a comunicação. Não tem como tu impulsionar nada no Facebook que não tenha inteligência artificial, porque ele já está dentro do sistema. Então, assim, tu não consegue excluir ela mais do processo. O que a gente pode fazer? E aí, a coisa propositiva, né? Que o colega filósofo, né? O que a gente pode propor sobre isso? A gente vai ter que educar as pessoas sobre a inteligência artificial. E aí acho que cabe aos cientistas políticos, filósofos, ao jornalismo profissional, a gente tem que educar as pessoas a entenderem o que é inteligência artificial, o que é mau uso, o que é bom uso, o que é verdade, o que não é verdade. Por mais positivista que seja essa coisa, vamos buscar a verdade, mas na hora de uma eleição a gente precisa saber o que é real, o que não é real. Né? E aí a gente está discutindo agora o que é realidade, né?
Não é nem mais verdade, a gente discutindo o que é realidade, né? A gente deu um passo lá para dentro. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar... O nosso maior papel agora e aí eu volto lá para o nosso primeiro bloco, é bom demais do vídeo, porque a gente quer acreditar. O pior problema do eleitor para essa eleição é ele querer acreditar na capa da Veja, ele querer acreditar no avatar, ele querer acreditar. Sim. Se é bom demais, pode ser bom demais, né? Bom demais é só o Brasil ganhar a Copa. Nada além Eu disso. concordo contigo, mas eu queria insistir numa coisa. Precisa ter regulamentação. Com certeza, com certeza. A regulamentação que o TSE fez é muito frouxa, tá? E muito cheia de furos. Tá? Isso vai dar muito problema nessa eleição. Mas daí eu acho que, quando comentava da imprensa, do papel da imprensa, eu acho que é fundamental nesse momento agora, da questão eleitoral. Porque é valorizar o trabalho profissional, a checagem da informação e a divulgação, e até mesmo enquadrar essas falsas informações que são dadas. Isso porque é uma quem coisa vai que é uma colocar desinformação vai ser o próprio político. E daí o jornalista profissional ele tem condições sim de fazer a checagem e fazer essa denúncia. Hoje Aí os é um papel veículos extremamente de importante. comunicação sérios já têm as suas equipes, Sim, né? sim. De checagem de fatos, enfim, que fazem isso. E eu acho que nessas horas, né, José Maria, não é querer puxar a brasa aí pro nosso assado, né? Mas nessas horas o jornalismo profissional ele assume um papel muito importante, né? Porque é ainda a fonte mais confiável que a gente tem pesquisas mostrando isso, que as pessoas ainda confiam mais numa informação que é checada, que houve os dois lados, enfim. Claro que os veículos têm seus interesses políticos, claro que a mídia não é ideologicamente neutra, mas, de novo, aquela história dos Estados Unidos, né? Pode-se fazer, sim, um jornalismo mais próximo da verdade. Mas estamos chegando aqui ao final do programa, e aí o Roberto falou aí na Copa, no futebol. Eu acho que a gente vive uma trégua nesse momento, a gente conversava isso antes do programa, né? Da polarização no país, aí com o bom desempenho, a boa campanha que a seleção vem fazendo, né? Vocês não acham isso? Parece que deu uma... Todos os lados podem usar a camisa verde e amarela. Todo mundo agora pode usar a camisa amarela. Mas tivemos uma intervenção da CBF, né? Teríamos um goleiro usando uma camisa vermelha da seleção e que foi vetada. Foi vetada? Foi vetada a camisa vermelha do Alisson. Só pra gente lembrar disso usar aí. uma camisa vermelha. Bom, não é só a CBF, né? Quer dizer, o Haiti teve que tirar, né, a gravura lá da batalha lá que eles ganharam no Napoleão. Sim. O Irã tá tendo que dormir em Tijuana. Sim. É uma Copa, na verdade... Quem foi de eu escrevi um vocês artigo que sobre falou isso. aqui que a Manuela, que saiu numa postagem com a camisa da seleção amarela? A Manuela, Sim, né? sim. Manuela Dávila. Mas isso mostra, inclusive, uma outra saída que a gente não tinha pensado, isso que tu levantou agora, para essa questão das facções, que realmente é tradicional também, né? Que havendo um terceiro inimigo que seja comum, acabe que a gente encontra um objetivo comum e a gente consegue... resolver esse faccionismo, né, e se unir para embater. E no caso, uma coisa muito saudável que é o esporte, né? Muitas vezes alguns governos usaram a guerra como esse fator. Que bom que, né, substituíssemos a guerra pelo futebol e que o futebol pelo menos unisse esse país tão fraturado. A ditadura usou muito o futebol aqui no Brasil. Também usou, né? Também usou o futebol. Muito bem, 1 minuto para terminar o programa. Eu quero muito agradecer aqui a participação dos nossos convidados aqui desta noite, o Roberto Schmidt, cientista político, professor Benedito Tadeu César, cientista político, Leandro Cordioli, advogado e professor de filosofia do direito, e o José Maria Rodrigues Nunes, presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa, nosso colega jornalista. Muito obrigado pelas informações que nos trouxeram, pela reflexão, com leveza, com bom humor. A gente conseguiu avançar um pouco na compreensão desse problema que aflige aí o país já há várias eleições. O Ponto de Conexão de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Lembro que estamos na TV aberta, no canal 55.1 e no canal 511 da Claro TV. E você também pode acompanhar o programa ao vivo no YouTube pelo @canal Rede RS. Uma boa noite para todos. Até amanhã. A gente se vê.